Olá, pessoal, boa noite. Estarei gravando aqui a correção de algumas questões de matemática desse segundo dia de prova do Enem 2021. Estou corrigindo aqui o caderno azul, tá bom? Para quem tem outros cadernos, é só verificar aí a ordem das questões. A primeira questão a ser corrigida é a questão 141. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo, por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. Então, vamos ao seguinte. A taxa aqui do preço da diária, ela depende do total de dias que você vai ficar, certo? Então, o N aqui é as diárias. Então, você vai ficar N dias, você vai pagar N vezes D. Então, já sabemos que o D vai ser multiplicado pelo N, vai ser multiplicado pelo total de dias que você vai ficar hospedado. A taxa de limpeza é taxa fixa, então ela não depende de ninguém. Então, eu sei que vai ser, por enquanto, o preço que eu vou pagar vai ser D vezes N mais L, porque o L é fixo. O D, ele depende do total de dias. Mais a taxa de serviço. A taxa de serviço é um valor percentual S, calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. A gente paga com as diárias D vezes N. Se é D vezes N, então esse S ele depende de D vezes N. Então, S vezes D vezes N. Essa é a fórmula. Então, só multiplicando aqui, é ficar D vezes N mais L mais D vezes N vezes S. Esse aqui, então, é o resultado. E a resposta correta, então, letra A. Questão 143. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Nível dos reservatórios em 2 de fevereiro de 2015. A capacidade está dada em bilhão de litros. O reservatório 1 ele está ocupado apenas 20% aqui, então. O reservatório 2 está ocupado 30%. O reservatório 3 está ocupado 40%. E o reservatório 5 está ocupado 60%. Mas o que ocorre aqui? O reservatório 1 ele tem capacidade para 105 bilhões de litros de água. O reservatório 2 ele tem capacidade para 100 bilhões. O reservatório 3 para 20 bilhões, o reservatório 4 para 80 bilhões e o reservatório 5 para 40 bilhões. Então, essa é uma pegadinha, porque muitos irão achar o seguinte: pelo fato do reservatório 5 estar ocupado 60%, ele teria a maior quantidade de água, de volume de água. Então, vamos ter que fazer algumas continhas aqui. Para o reservatório 1, temos que ele está ocupado 20%. Então, temos que calcular 20%, 20 sobre 100, de 105. Então, vamos simplificar esses 20 aqui com 0 aqui. Então, dá 2 dividido por 10 vezes 105. 2 vezes 105 dá 210. Então, fica 210
dividido por 10, cancela aqui, dá 21 bilhões. Esse é o reservatório 1. Vamos para o reservatório 2 agora. O reservatório 2 está ocupado 30% de 100. Então, 30% de 100 vezes 100. 100 dividido por 100 dá 1. Então, isso aqui dá 30 bilhões. Então, por enquanto, o reservatório 2 ele tem mais capacidade, ele está com maior volume do que o reservatório 1. Reservatório 3 agora, vamos calcular. Ele está com 50% da capacidade, então 50% de quanto? De 20. É a metade, né? Então, simplifica, 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 simplifica. 5 vezes 2, 10. 10 bilhões. O reservatório 4 está com capacidade aqui de 80 bilhões e ele está ocupado 40%. Então, vai ser 40% de 80. Cancela, cancela aqui. 4 vezes 8, 32. Dividido por 1, 32. Então, aqui, 32 bilhões. E por último, o reservatório 5, ele está aqui com 60% da capacidade, 60 sobre 100, vezes a capacidade dele, que é de 40 bilhões. Então, vezes 40. 6 vezes 4, 24 bilhões. Então, aqui, verificando aqui os resultados que encontramos, o reservatório que está com mais volume de água é o reservatório 4, que está com 32 bilhões. Então, a resposta certa aqui, letra D. Questão 144. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Então, aqui vamos verificar. Eu tenho 6 alunos com idade de 9 anos, 9 alunos com capacidade de 27 anos. Capacidade não, capacidade era outro gráfico. 9 alunos com idade de 27 anos e 12 alunos com idade de 18 anos. Porque aqui a gente tem que observar o seguinte, esse eixo aqui representa a idade e esse eixo aqui é a frequência de ocorrência, quantos alunos que teve para cada idade. Então, para calcular a média aqui, vou chamar aqui de M, média, multiplicamos o total de números de alunos vezes a idade e dividimos pelo total de alunos. Com 9 anos, temos 6 alunos, então vai ser 6 alunos vezes 9, 9 anos. Aqui, 9 alunos vezes 27, mais 12 alunos com 18. Então, 12 vezes 18. Vamos dividir aqui, então, pelo total de alunos. O total de alunos é 6 mais 9 mais 12. A média aqui, então, vai ser quanto? Vamos fazer aqui a continha rapidão dos resultados. 6 vezes 9, 54. Mais 9 vezes 27, 216. Mais 12 vezes 18, 216 também. Isso aqui dividido 12 vezes 18, 206. 9 vezes 27, aqui, 9 vezes 27, errei aqui, dá 243, mais 216. Dividido aqui, então, pelo total de alunos. 6 mais 9, 15. 15 mais 12, 27. Fazendo essa soma aqui, então,
vamos encontrar 513 dividido por 27, então vamos ter aí 19. Então, a média das idades desses alunos é 19, resposta certa, então, letra D. Questão 145. Em um estudo realizado pelo IBGE, em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então, aqui, entre 10 e 24 anos, o percentual de entrevistados foi X. De 24 e 60 anos, o percentual foi Y. E a partir de 60 anos, também foi X. Então, a mesma quantidade de pessoas que foi entrevistada de 10 a 24 foi entrevistada a partir de 60 anos. Então, aqui, o que nós vamos fazer? A média, ela é calculada como? Ele feio aqui. A média é calculada como? Eu pego o número de pessoas entrevistadas, vezes o número de pessoas entrevistadas, vezes a frequência que ocorreu. Então, o que sabemos? A média aqui, então, vai ser dada por aqui. Então, a média aqui de X, de 10 a 24 anos, foi de 3 minutos. Então, vai ser 3 vezes X, certo? Mais a média de 24 a 60 anos foi de, no entanto, o luz de idade de 24 a 60, o tempo médio diário dedicado à leitura, 5 minutos. Então, vai ser 5 vezes Y. Y que representa a quantidade percentual de entre 24 e 60 anos. Mais 12 vezes X novamente. Então, ficou o seguinte. E vamos dividir por quanto? A soma de X mais Y mais X. E essa soma tem que dar quanto? Vamos verificar. A média foi de 6 minutos. Então, já sabemos aqui essa média, 6 minutos. 3 vezes x, 3x. 5 vezes y, 5y. 12x. Então, o que ocorre aqui? Essa soma aqui, ela tem que dar quanto? Ela tem que dar 100, porque tem que dar o percentual total, 100% das pessoas entrevistadas. Então, essa soma aqui, x mais y mais x, ou seja, 2x mais y, ela é igual a 100. Então, a gente substituir na próxima linha aqui, vai ficar 6, 3x mais 5y mais 12x é igual a 100. Multiplicando aqui, então, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar aqui 3x mais 12x, 15x. Então, 15x mais 5y é igual a 600. Multiplicando cruzado aqui, 6 vezes 100, 600. Beleza. E qual outro dado que nós temos? Que 2x mais y, que é o total de pessoas, tem que dar 100%. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar essa equação aqui por menos 5 e resolver o sistema aqui de equação. Aqui ficou pequeno, né? Então, vamos continuar aqui, ó. 15x mais 5y
é igual a 600. Agora, 2x vezes menos 5, menos 10x. Menos 10x. Y vezes menos 5, menos 5y. E 100 vezes 5, menos 500. Agora aqui, podemos somar. 15x menos 10x, 5x. 5y menos 5y, 0. 600 menos 500, 100. Então, fica 5x é igual a 100. X, então, é 100 sobre 5. X, então, é 20. Ou seja, x vale 20%. Agora, se x vale 20%, sabemos que 2x mais y é igual a 100. 2 vezes x, aqui, x vale 20, mais y é igual a 100. 2 vezes x, 40, mais y é igual a 100. Qual é o número que, somado com 40, dá 100? 60. Então, aqui, y vale 60. Então, a resposta certa aí dessa questão é x valendo 20 e y valendo 60. É também uma pegadinha, porque muitos acreditariam que a soma de x mais y daria 100. E não é, né? Porque com x tem 2x aqui, a soma, então, aí no caso, tem que dar só x mais y, que está dando 80, e não 100. O certo é 2x mais y dá 100. A questão 147. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagem usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto um número fixo de casas adiante ou atrás de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Então, aí vai aqui a original e a codificação, o A vale B, B vale E, e assim por diante, até o Z vale C. Para quebrar um código com esse, a análise de frequência das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise de um texto do romano, ou do romance, na verdade, o Guarani, de José de Alencar, é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequência. A letra A apareceu aqui 70 mil vezes. A letra B, aqui está entre 0 e 10 mil, e assim por diante. A pergunta é, após codificar esse texto com a letra do exemplo fornecido, faça nova análise de frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes, em ordem decrescente de frequência do texto codificado, são, se ordem decrescente, do maior para o menor. A letra que mais aparece aqui, então, é a letra A, né? Tem um gráfico maior, então a letra A. A próxima letra que mais aparece é a letra E. A próxima, a letra O. Depois temos aqui a letra S. Essa é a ordem aqui, então. Vamos verificar aqui a codificação delas. O A codificado vale D. O E codificado vale H. O O codificado vale R. E o S codificado vale V. Portanto, a codificação procurada era DHRV. DHRV, resposta, então, letra C. Questão 148. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2021. Então, temos aqui, então, todos os terremotos ocorridos. O pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual que 7 é
Então, o que, que vamos fazer aqui? Temos que descobrir a mediana. A mediana, o que, que nós vamos fazer? Colocar todos os dados em uma ordem crescente ou decrescente. A mediana vai ser a medida de tendência aí central, que separa esses dados aí em dois grupos. Então, vamos colocar então em ordem crescente. O primeiro número que aparece aqui é o 11. Então, 11 aparece duas vezes, então vai ficar 11, 11. O próximo aqui, 12, então 12. Depois, 13. Depois aqui do 13 vem o 15, que aparece aqui duas vezes. 15 e 15. O próximo, 16, também aparece duas vezes. 16, 16. O próximo, 17. Depois, 18. Depois, 20. E depois, 24. Então, temos aqui então o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dados. Como aqui é dividir em dois grupos, 12 dividido por 6, dois grupos, 12 dividido por 2, dá 6, 0. Então, o que, que nós vamos fazer? Dividir, então, em dois grupos de 6. Então, aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 15, então. E outro grupo, vou pintar aqui de rosinha, é esse grupo aqui. O que, que ocorre? Esse grupo tem 6 dados, esse grupo também tem 6 dados. Então, vamos pegar os extremos deles, que no caso aqui é o 15 e o 16. Como aqui os dados são pares, então sempre quando for par, a gente vai pegar os dois extremos aqui. Então vai ser a média desses dois extremos, 15 mais 16, dividido por 2, dá 31 dividido por 2, que dá 15,5. Então a resposta certa aí, letra C. Outra forma de fazer é, você poderia ir cortando, eliminando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e assim por diante. Até encontrar também esses dois elementos aqui. Questão 149. A receita R de uma empresa ao final de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviço nesse mês, e a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registrada no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Então, aqui, em janeiro, a linha toda preta aqui, referente à receita, e a linha tracejada é as despesas. Em janeiro, a receita foi de 10 milhões de reais e a despesa foi de 5 milhões. Então, aqui em janeiro, 10 menos 5, teve um lucro, então, de 5 milhões. Esses dados aqui estão dados em milhões. Milhão de real. Em fevereiro, a receita foi de 20 e a despesa foi de 10. Então, aqui, 20 menos 10, 10. Em março, março aqui,
A receita foi de 15 e a despesa 10. Então, 15 menos 10, 5. Em abril, a receita foi de 20, porém a despesa foi de 15. Então, aqui também temos a diferença aqui de 5 milhões. E em maio, a receita foi de 28 e a despesa de 25. 28 menos 25, 3. Então, observamos o seguinte, que fevereiro obteve o maior lucro. Então, vamos lá para a pergunta. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de. Então, observe o seguinte aqui a pergunta. A previsão para os próximos meses é que o lucro aqui mensal não seja inferior ao maior lucro obtido. O maior lucro obtido foi no mês de fevereiro. Então, aqui a previsão é que esse lucro dos próximos meses seja maior que esse maior obtido no gráfico. Então, a resposta certa aqui, então, é fevereiro, que teve o maior lucro. Questão 169. Um instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero, então isso aqui é muito importante, de altura H, conforme ilustra a figura 2. Então temos aqui triângulo, aqui a altura H, 8 centímetros. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorra perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é. Então, ele está querendo o que é o seguinte, a medida do comprimento. O comprimento é todo isso aqui, ó. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Toda essa figura. Então, é o perímetro. Temos que encontrar o perímetro. Mas, por enquanto, a gente não sabe qual é o valor desse lado. Tem uma fórmula para calcular o lado de um triângulo equilátero. Sabendo o seguinte, que a altura de um triângulo equilátero é dado por L vezes raiz de 3 dividido por 2. Sabemos quanto vale L? Não sabemos. Mas sabemos quanto vale H. H vale 8, então vamos substituir, fica 8 igual L vezes raiz de 3. Raiz de 3 deu o valor, que é 1,7, dividido por 2. Multiplicando cruzado, temos que 1,7 vezes L é igual a 16. L é 16 dividido por 1,7, que daí aproximadamente 9,41. Pois bem, ele disse o seguinte, nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é, então no caso aqui, o valor que mais se aproxima de 9,41 é 9,07. Questão 171. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo ou R$ 0,01 por centímetro quadrado
e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão e pressão. Um triângulo equilátero de lado 12 centímetros, um quadrado de lado 8 centímetros, um retângulo de lado 11 centímetros e 8 centímetros, um hexágono regular de lado 6 centímetros e um círculo de diâmetro de 10 centímetros. O dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão. Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão 1. Então, vamos calcular aqui a área de todas essas figuras. Começando aqui, então, a área do triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, todo mundo sabe, que possui todos os lados iguais. É um exemplo de triângulo equilátero, essa figura aqui, ó. Para calcular a área de um triângulo equilátero, o que nós fazemos? Tem uma fórmula específica, que é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, no caso aqui, o L, ele deu o valor, que vale 12, então fica 12 ao quadrado vezes raiz de 3. A raiz de 3 mandou aproximar 1,7 dividido por 4. Fazendo esses cálculos aí, vamos encontrar 61,2 centímetros quadrados. Então, portanto, aqui, nesse item, ele vai pagar 0,61612 reais. Então, agora temos aqui um quadrado. A área de um quadrado é L ao quadrado. No caso aqui, L ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, que dá 64 centímetros quadrados. E, portanto, aqui será pago 0,64 reais. Agora, de um retângulo, aqui a área do retângulo é base vezes altura. As medidas, então, desse retângulo é 11,8, então é 11 vezes 8, que dá 88 centímetros quadrados. E, portanto, aqui o valor pago vai ser 0,88 reais. E um hexágono regular. Um hexágono regular, essa figura aqui, eu deixei pronta aqui. Um hexágono regular, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteros. Então, a gente usa a fórmula aqui para calcular a área de um triângulo equilátero. Mas temos 6 triângulos e a área de cada triângulo é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Substituindo aqui, então, a área vai ser 6. O lado aqui do hexágono é 6. Então, fica 6 ao quadrado. Raiz de 3 é a aproximação aí, é 1,7. Tudo aqui dividido por 4. Portanto, aqui, a área vai ser aqui 91,8 centímetros quadrados. E, portanto, o valor pago é 0,918 reais. E o último aqui, o círculo. O círculo, a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Ele deu que o círculo ele possui um diâmetro de 10. Todo mundo sabe que um círculo, o diâmetro, ele pega de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro. Isso aqui todo é um diâmetro.
O raio, ele pega da borda da circunferência e vai até o centro da circunferência. É um raio. Portanto, então, o diâmetro tem 2 vezes o raio. Nesse caso, para encontrar o raio, então, já tem o diâmetro, a gente só divide, então, por 2. Como aqui o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Então, a área vai ser π, ele deu o valor de π, que é aproximar como 3. O raio vale 5, então 5 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 25. A área, então, aqui vai dar 75 centímetros quadrados. E o valor pago, R$ 0,75. Então, o valor que ele falou, o dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. O valor que mais se aproxima de 80 centavos, vamos ver, o triângulo equilátero 0,61, 0,64, por enquanto 0,64, ultrapassou, aqui faltou ainda, então o valor que é o círculo, né? Então, portanto, a resposta certa aqui, letra E, círculo, porque o círculo 0,75 está mais próximo de 0,80. E assim, encerramos essa correção aqui. Estaremos com mais vídeos durante o decorrer da semana da correção aí das questões de matemática do Enem 2021.